Nós estamos iniciando mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto. Um tempo maravilhoso para as nossas vidas. Eleve as suas palavras. Nós vamos falar este mês sobre oração. E como é importante, neste tempo que nós estamos vivendo, nós falarmos a respeito deste tema. Porque não é difícil você encontrar pessoas que chegam para você, e às vezes pessoas que não são cristãs também. Ou que nunca foram à igreja, ou que não sabem, não conhecem nada a respeito da igreja, mas pela dificuldade do tempo que nós estamos vivendo, ela sabe que você é cristão, sabe que você frequenta uma igreja, ela vai dizer, ora por mim. Será que você pode orar por mim? Pessoas que nunca oraram estão agora orando. Pessoas que nunca pediram uma oração para ninguém, agora estão pedindo, por conta do momento, do tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei quantos aqui assistiram o filme Gravidade. É um filme de 2013, com aquela atriz, a Sandra Bullock. E ela interpreta uma astronauta e que ela fica perdida no espaço. Ela se desconecta da sua base, fica solta no espaço durante um tempo, e aí ela consegue entrar em um outro local, uma outra espaçonave, onde ela permanece ali um tempo, e um momento onde ela perde a total comunicação com a Terra, está sozinha no espaço, ela fala assim, eu não sei orar, ninguém me ensinou a orar. Naquele desejo, naquela solidão no espaço, naquele momento de dificuldade que ela estava passando ali, houve em seu coração um forte desejo de orar. E a verdade é que, com esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos passando quase que por isso, vendo tantas pessoas passando por isso. E sabe, existe uma pesquisa da BBC da Inglaterra que diz que 30% dos ateus admitem orar às vezes. E 17% das pessoas que afirmam não crer em Deus, oram. Por conta do momento, por conta do contexto, por conta da dificuldade que está passando, em algum momento essa pessoa vai orar. A escritora norte-americana Flannery O'Connor, ela, em 1946, começou a escrever um diário, escrevendo as suas orações. São orações lindas. E aí, em uma conclusão dessas orações, ela diz, será que alguém pode me ensinar a orar? Será que alguém pode falar como que eu devo fazer isso? Quantas pessoas estão vivendo basicamente uma pergunta como essa? Por conta do que está passando, da perda de alguém, da dificuldade, das incertezas do dia a dia, e se perguntando, será que alguém pode me ensinar a orar? Ou se não, quantos cristãos neste tempo estão pensando que precisamos voltar à prática da oração? Conversava com o Jota essa semana, quando pensei em fazer uma série a respeito de oração. Não sei se foi essa semana, Jota, na semana passada, né? E eu brinquei com o Jota e eu falei, por que às vezes, no meio reformado atual brasileiro, a gente se ouve tão pouco falar sobre oração? Eu brinquei com o Jota. Às vezes, quando nós olhamos para Spurgeon ou para Jonathan Edwards e tantos outros autores antigos, alguns deles nós vamos achar que, por alguns escritos, quando falam de oração, de certa forma, eram assim, irmãos quase que pentecostais. Ou às vezes, alguns escritos, por conta, quando nós vemos Lutero, quando ele escreve, por exemplo, Castelo Forte, no momento mais difícil ali da sua vida, de perseguição, com a sua vida em risco, Lutero ele fala que ele passa uma noite inteira de oração e ele sente a opressão, de fato, como se o inimigo ele estivesse ali oprimindo a vida dele.
e uma noite inteira de oração. E depois deste momento, nós temos um maravilhoso hino que nós cantamos até hoje, que é Castelo Forte. Precisamos, meus irmãos, voltar a nossa vida para aquilo que é essencial na nossa caminhada, que é a oração. C.S. Lewis, ele vai dizer que, uma vez eu ouvi uma frase do C.S. Lewis que diz: coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e depois virão as segundas. Coloque as segundas coisas em primeiro lugar e perca ambas. Precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar em nossa vida. E com certeza a oração faz parte disso. E é por isso que neste tempo, neste mês, nós vamos falar sobre esta série, a respeito de oração. Eu quero recomendar um livro para você, do Tim Keller, que é Oração. Este livro é sensacional, tenho lido ele durante este tempo também, desta série, recomendo para você. E uma frase muito bacana, que ele fala a respeito dessa busca pela espiritualidade, ele diz: milhões de pessoas hoje fazem a mesma pergunta. Há um senso de necessidade de oração. Temos de orar. Mas como? Por toda a sociedade ocidental vem crescendo o interesse por espiritualidade. E quando nós olhamos para a nossa sociedade ocidental, não é difícil nós vermos a busca das pessoas por aquilo, principalmente pelas religiões orientais. Por exemplo, milhões de brasileiros, creio que antes da pandemia, pessoas aqui do Ocidente, iam para o Oriente para passar um tempo, por exemplo, na Índia, pesquisando espiritualidade, estudando, vivendo com eles, buscando algo. Ou também nas religiões mais orientais. Isso tem ficado cada vez mais forte e visível. Talvez você tenha amigos que falam a respeito disso. Há algum tempo eu encontrei um amigo de muitos anos da igreja, um tempo que passou conosco, ele falou: vem cá, eu descobri as cartas. Eu descobri o tarô, Bernardo. É muito bom, é muito legal, fala muito a respeito. Vem cá, eu quero tirar uma carta para você, eu vou ler uma carta aqui para você e você vai ver como que isso faz sentido. Está aqui, olha como é verdade. E eu fiquei olhando, eu falei: meu Deus! Uma mistura de um sentimento de tristeza, de pena ali no meu coração naquele momento, mas o fato é que as pessoas estão buscando algo. As pessoas estão buscando respostas, as pessoas estão buscando uma espiritualidade em alguma coisa, as pessoas estão buscando um consolo. Muitas pessoas estão buscando na oração. E nós precisamos separar este mês para falar a respeito deste tema. E hoje eu quero falar sobre mais do que palavras, orações. Eu quero ler com você o texto no Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Você pode acompanhar comigo, você que está com o seu texto aberto. Peço que você também fique com o seu texto aberto, você que está nos acompanhando de casa, por mais que a gente transmita o texto aqui, acompanhe comigo em sua Bíblia também. E o texto ele diz, Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais.
Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Pedimos a Deus que a ação do teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, olha o nosso coração, para que possamos compreender a profundidade, a beleza dos ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, que tradicionalmente foi escrito, direcionado para os judeus, para falar para os judeus a respeito do reinado do Messias, Cristo, que é o Messias, que é o Rei. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, ele foi escrito nessa perspectiva, nessa ótica. E eu queria separar um tempo para olhar um pouco o contexto de como foi escrito este texto, do contexto religioso judaico, como eles viviam a oração, como eles viviam a espiritualidade, como muitos ainda vivem. Eu quero citar aqui algumas frases da tradição rabínica. A primeira delas é: aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro. Veja como a oração era algo extremamente importante para o judeu. Fazia parte da sua rotina, fazia parte da agenda a oração. Era como um dever para eles. E um bom judeu, aquele judeu assim, fervoroso, forte, comprometido de fato, ele tinha 2 deveres durante o dia, que era duas orações. A primeira delas é a repetição do Shema. Deuteronômio 6, ouve o povo de Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. E outros textos, mas outros 2 textos, eles repetiam. Eles deveriam fazer essas repetições 3 vezes ao dia, 9, meio-dia e às 3 da tarde. Outro dever que todo judeu deveria cumprir é a repetição do Shemoneh Heres, ou às 18. Que eram 18 orações, e eles deveriam repetir uma delas em alguns desses momentos. E deixa eu falar algo para vocês. Essas orações são as orações mais lindas que eu já li na minha vida. Confesso que não encontro nos registros dos reformadores orações tão lindas como as orações dos judeus. Mas sabe o que acontecia com esta prática? Que durante o tempo, eles entendiam aquilo como uma fórmula mágica. Por exemplo, se o judeu ele passasse o dia e passou do horário, ele não fez aquela oração naquele momento, talvez algo de errado vai acontecer, porque ele esqueceu que ele tinha que orar naquela hora e ele tinha aquilo como uma fórmula mágica. E muitos deles, quando o dia estava muito corrido, eles tinham resumo, essas orações resumidas, como se fosse um papelzinho rápido que eles oravam. Estou correndo aqui, estou fazendo as atividades, deu a hora de fazer a oração. Opa, está aqui, ouve o povo de Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Beleza, vamos voltar às atividades. Fiz a minha oração. Ótimo. Muitas vezes é assim que eles viviam a prática dessa oração. Veja alguns outros relatos a respeito disso. Existiam orações para todos os momentos. Existiam orações para quando eles compravam um móvel novo. Existia uma oração para o ar, para o vento, para a água, claro que para a comida, mas a prática disso muitas vezes caía num formalismo vazio. Eles faziam isso de forma talvez que automática. Deixa eu abrir um parênteses antes de eu continuar. Antes que alguém diga, Bernardo está criticando a religião judaica, entenda bem que, sim, existiam judeus que praticavam isso de forma muito fervorosa, de forma assim piedosa, servia a Deus e compreendiam isso, cumpriam algumas tradições com muita piedade de coração. Mas, no contexto que Jesus estava inserido, as pessoas que estavam ouvindo isso seguiam apenas dessa forma, uma forma automática, com palavras vazias. E talvez, quando eu estiver falando algum desses pontos, talvez você vai identificar algum ponto da vida cristã.
da nossa prática da vida cristã também, às vezes no automático, em algumas coisas você vai achar que algum ponto da sua vida está parecido com alguns desses erros. Existiam momentos especiais para orar, como eu falei, eles deveriam fazer isso. Havia a tendência a relacionar a oração a certos lugares, como por exemplo a sinagoga. A oração, e alguns judeus diziam que a oração que vale mais é a oração feita na sinagoga. O que também é muito parecido, às vezes, com algumas coisas do meio cristão também. Entre os judeus, havia uma indubitável tendência a fazer oração muito longas. E eles achavam que as orações longas eram orações mais fortes, orações mais vivas, orações mais piedosas, porque eram grandes. A repetição excessiva dessas palavras, e às vezes eles repetiam de forma automática, sem perceber o que eles estavam falando, e aquilo que saía pela boca não era o que produzia algo em sua mente, em seu coração. E o grande problema que Jesus aborda no texto é que muitos oravam para serem vistos pelos homens. Eles oravam nas sinagogas, nos cantos das praças, eles oravam com as mãos erguidas, com a cabeça abaixada, aí eles ficavam ali horas e horas e horas, repetindo algumas coisas para as pessoas passarem, olharem para eles e dizer: veja, que homem de Deus, veja que homem piedoso, que homem de oração. Mas eu tenho que concordar com esta próxima frase. É impossível orar se o coração não estiver em atitude de oração. Mas, por trás dessa atitude de oração, alguns judeus diziam que devia haver um preparo de horas em silêncio. Horas em um local mais tranquilo, mais calmo, em silêncio, para que você pudesse preparar o seu espírito para, de fato, a sua alma, para, de fato, orar. Mas, corrigindo essas coisas, essa frase está de fato correta. É impossível orarmos ao Senhor sem uma disposição de coração para a oração. Caso contrário, serão apenas palavras. Palavras que nós vamos pronunciar, mas sem pensar de fato no que estamos fazendo. Por isso, quando nós falamos sobre esta série, Eleve as Suas Palavras, nós precisamos entender que são mais do que palavras, são orações. E quando nós nos voltamos para o texto, saindo deste contexto e olhamos agora, especificamente para o bloco em que lemos, em primeiro lugar, para que nossas palavras se tornem orações, precisamos dirigir nossas palavras a Deus. Veja como aí comigo, acompanhe o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. E quando orardes, não sereis como aqueles que fazem aquilo como um grande teatro. Essa é a hipocrisia, os hipócritas, atores. Pessoas que estavam ali apenas interpretando uma grande cena, para que as pessoas pudessem observar. E é isso que o texto diz, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, para serem vistos pelos homens. E o que nós vemos aqui é uma espiritualidade autocentrada. Uma espiritualidade voltada para eles mesmos. Uma espiritualidade voltada para o homem. Isso confronta nossas vidas, porque vem a pergunta: o que nós buscamos, o que você busca em suas orações? O que você busca no seu tempo com Deus? Como você tem feito isso? Na série passada,
Eu mencionei que o texto de 1 Pedro, quando Pedro fala, olha, estejam alertas, estejam atentos para vocês poderem orar, porque muitas vezes as nossas orações, as nossas palavras estão voltadas apenas para nós mesmos. Pedro ele vai dizer lá no capítulo 4, o fim de todas as coisas, você não assistiu a nossa série passada, está no nosso canal do YouTube, e ele vai dizer, o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. E eu mencionei o que Pedro estava querendo dizer com isso. Pedro estava querendo dizer, olha, não seja guiado pelos impulsos desse sistema, pelos impulsos da vida. Estejam sóbrios, sabendo o que vocês estão fazendo. Sabe por quê? Caso contrário, uma vida conduzida apenas por nossos impulsos, por nossos desejos, por aquilo que nós queremos, vão ser orações que são apenas palavras, porque nós vamos chegar e não vamos dizer ao Senhor, venha o teu reino, mas nós vamos dizer a Deus, venha o meu reino e seja feita a minha vontade. Por isso Pedro ele vai dizer, sejam prudentes, estejam alertas, atentos, para vocês poderem orar, para vocês não orarem conforme esse sistema, para vocês não orarem conforme este mundo, olhando apenas para vocês mesmos. Uma espiritualidade autocentrada. Uma espiritualidade, pode-se dizer assim, quase que estomacal. No sentido de que o que nos move a um relacionamento com Deus é a dor que sentimos aqui, o que queremos aqui. Não aqui. Aqui. Voltado para o nosso ego. Voltadas para nós mesmos. E é isso que Jesus ele está falando, não seja como os hipócritas. Não seja como essas pessoas com uma espiritualidade autocentrada. E aí Jesus ele termina dessa parte dizendo, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aqui eu imagino a fisionomia de Jesus quando ele diz isso. Tipo, se eles estão buscando isso, eu posso dizer para vocês, eles vão receber daquilo que eles estão buscando. O que nós buscamos em nossas orações? Uma espiritualidade autocentrada, uma espiritualidade que pode trazer para você algum reconhecimento das pessoas, o que seria hoje, talvez, ficar postando quase que isso na internet a respeito disso. Mas Jesus ele dá uma instrução a respeito disso muito clara. E ele vai dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Uma mudança de direção. Não seja como os hipócritas que fazem aquilo para mostrar para as pessoas, para que as pessoas olhem para eles e dizem, nossa, que espiritualidade bacana, que pessoa sensacional, fantástica essa pessoa. Mas, vá para o teu quarto. E aqui no contexto que Jesus está dizendo, a grande maioria das casas tinha apenas um cômodo que eles poderiam fazer isso. A grande questão não é entrar no quarto. E aqui nós não vamos fazer uma doutrina que a oração tem que ser feita dentro do quarto. Não é isso que Jesus ele está colocando aqui. Ele está dizendo aqui para você ir para um lugar onde as pessoas não vão ficar te observando, onde você não vai correr o risco de fazer algo, de manter um relacionamento com Deus, para as pessoas ficarem olhando para você. Um lugar em secreto, um lugar privado. Saia dos holofotes, saia disso. E vá para um lugar, você e Deus. Mas veja, sabe quem faz isso? É quem começa a entender
uma percepção de um relacionamento com Deus, Deus como Pai. Porque olha, é o que Jesus ele continua: orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que ele está dizendo? Orar ao teu Pai que está em todos os lugares. Que está naquele lugar onde as pessoas não estão vendo. E de fato, queridos, quando nós olhamos para o que Paulo ele diz lá em Colossenses capítulo 3, que foi o texto que pregamos na última semana, Paulo ele vai dizer que a nossa vida, de fato, está oculta em Deus. Não são as coisas deste sistema. Não são as coisas deste mundo, o modo desse sistema, o modo que este mundo faz. Mas é quando entendemos que a nossa vida está em Deus. Quando nós entendemos o nosso relacionamento com Deus, nós podemos buscar a Ele como um Pai. Como um Pai. Compreender a nossa relação com Deus, de que não precisamos fazer para ter algum reconhecimento das pessoas. Não precisamos fazer ou manter uma vida de oração para isso. Porque entendemos quem Ele é, o que Ele fez por nós. O grande teólogo Matthew Henry, ele diz o seguinte: ora a Deus, e que isso seja suficiente para você. Ore a Ele como quem se dirige a seu Pai, considerando o seu Pai que está pronto para ouvir e responder bondosamente, inclinado a ter compaixão de você, ajudando-lhe e socorrendo-lhe. Ore ao seu Pai que está em oculto. Perceber que Deus está em todos os lugares. Que Deus é quem está conosco quando nós não temos mais ninguém. Que o nosso Pai é quem está conosco quando ninguém mais está ao nosso lado. É sujeitar a sua vida a essa espiritualidade. De orar a Deus como um pai, um filho que chega para orar, que chega para conversar com o pai, ele não fica procurando muitas palavras para poder falar algo. Ou, para aqueles que têm filhos mais velhos, eu ainda não sei o que é isso, mas logo saberei, mas os meus pais estão aqui, eu fiz isso muito. Quando um filho elabora muito o que está falando para o pai, quando o filho fica buscando muitas coisinhas daqui e dali, pode saber. Quando eu chegava para minha mamãe e falava assim: mãe, sabe o que é? Ela já falava assim: ixi, lá vem. Ela já sabia que algo estava acontecendo. Mas é a disposição de saber quem Deus é, desse relacionamento com Deus. É a disposição de um filho de receber a resposta do pai, de confiar, de saber que o pai, como o texto diz no final, sabe de todas as coisas. E geralmente quando você chega para o pai e pergunta: pai, você pode me dar isso? Qual que é a resposta que sempre vem? Primeira, não. A grande maioria das vezes, né? Mãe, não sei o quê. Não, depois. Mãe, estou precisando. Não, calma. Calma lá. Aí a gente conversa e tal. Mas porque os pais sabem daquilo que nós precisamos no nosso relacionamento com Ele. Dirija as suas palavras a Deus. Dirija a sua vida de oração a Deus. Não através da forma desse sistema, não como este mundo, mas entendendo quem Deus é. O que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, Ele que nos resgatou, e por causa dEle nós podemos ser chamados de filhos, por causa da obra de Cristo Jesus, e podemos dirigir as nossas palavras a Ele, fora do sistema deste mundo. Segundo lugar, fale com sinceridade. Versículos 7 e 8, veja comigo. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Eles acham que é por algo que eles fazem que eles serão atendidos. Eles acham que é por causa do seu volume de oração ou para sua riqueza de vocabulário durante a oração, ou senão, como ele obedece ao Senhor fielmente. E porque ele faz aquilo 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, todos os dias ele vai receber algo de Deus. Por causa disso, ele vai exigir algo de Deus, na verdade. Mais uma vez, uma espiritualidade autocentrada. Que mantém uma relação pelo puro e simples fato de obter algo, de ter um reconhecimento, de ter algo da parte de Deus, ou das pessoas, na verdade. Uma espiritualidade voltadas para eles mesmos. E aqui nós fazemos a pergunta: o que Deus quer com nossas orações, então? Por que nós devemos orar? Se eu tenho que entender que para as minhas palavras ser oração, eu preciso dirigir elas a Deus, mas Deus, o texto diz que Deus sabe de todas as coisas, por que então que eu devo orar? O que Deus requer das nossas orações? Deus requer que através das orações expressemos a necessidade e a dependência que temos dele. Como filhos. Como filhos. E por que nós podemos chegar assim? Por causa da obra do Espírito Santo do Senhor que clama em nossos corações: Abba, Pai. Por isso nós podemos reconhecer a Cristo Jesus dessa forma. E talvez você pergunta: Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe da minha oração, Deus sabe do que eu preciso, e Ele vai me dar, muitas vezes, antes de eu pedir, então eu não preciso orar. E talvez a gente pergunta: por que eu devo orar pedindo perdão a Deus? O sacrifício de Cristo Jesus não foi suficiente para me perdoar? Para me salvar dos pecados? Eu tenho que ficar pedindo perdão sempre? Nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus. Pecadores. Reconhecemos que carecemos da graça dele. A oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. A oração não vai mudar a disposição de Deus, de porque você pediu perdão, então porque você pediu, Ele vai te perdoar. Deus, Ele nos perdoa por ação da sua graça para as nossas vidas, mas quando chegamos à presença dEle, pedimos: Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Nós reconhecemos quem nós somos, a nossa miséria e o quanto carecemos dEle. Quando oramos, pedimos: Senhor, guarda as nossas vidas, guarda a nossa família. Guarda-nos, protege, guarda o meu dia. Sabemos que o Senhor está conosco todo o dia. Sabemos que Ele é quem nos protege, mas quando oramos, reconhecemos que precisamos. Reconhecemos que, por mais que possamos fazer para nossa segurança, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, que será de nós? Porque nós precisamos dele. A nossa oração, com sinceridade, não vai mudar Deus. Vai mudar o seu coração. Mudar quem nós somos. E somente através da oração, de um relacionamento com Deus, podemos, de fato, de um relacionamento sincero, ter esse autoconhecimento que as pessoas buscam através da espiritualidade. Muitas pessoas buscam se conhecer. Eu fui para tal lugar, fiz um retiro para me conhecer melhor, para ver o meu eu interior, para olhar para mim mesmo e se alimentar daquilo, algo que alimenta o seu ego, que massageia a sua alma, que traz às vezes um certo conforto e alívio para um tempo, mas somente diante da oração do Senhor. Como Isaías, quando ele olhou para o Senhor e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e é somente quando olhamos para o Senhor que podemos reconhecer quem nós somos, que podemos nos conhecer melhor.
a nossa miséria, a nossa necessidade, a nossa fragilidade, as nossas dores, as nossas necessidades, quem nós somos. Quem nós somos só é revelado diante do Senhor. Nada nesse sistema, neste mundo, pode dizer quem você é de fato. Mas diante do Senhor, da glória dEle sobre as nossas vidas, a nossa vida, quem nós somos, fica evidente. E o que nós precisamos fazer na nossa vida de oração é buscar Ele com sinceridade e devoção. Porque Ele nos conhece. Porque Ele sabe quem você é de fato. Ele sabe quem você é em secreto. Ele sabe quem você é quando ninguém mais está te vendo. Ele sabe o que você pensa antes de você pensar. Ele já sabe. Ele já conhece. Ele sabe do que você precisa. E a hora que você precisa. Mas um relacionamento sincero com Deus muda as nossas vidas. Muda o nosso coração. O filósofo e teólogo Kierkegaard, ele fala justamente isso. A função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Não é mudar a vontade de Deus, mas mudar a nossa vida. Quando elevamos as nossas palavras e dirigimos elas a Deus, em oração, nós reconhecemos quem Ele é, o que Ele fez por nós, quem nós somos agora. Por causa do seu sacrifício, somos filhos e podemos buscar a Ele em secreto. Só podemos elevar as nossas palavras em oração a Deus quando sabemos que somos filhos. E Paulo ele vai dizer, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. É por Ele, é para Ele, é por causa dEle, da graça dEle que nos alcança, que nós podemos orar e você pode levar suas palavras em oração. Quero fazer aqui 2 perguntas. Qual tipo de relacionamento você mantém com Deus? Um relacionamento de palavras ou um relacionamento de oração? Qual a diferença disso? Um relacionamento de palavras é aquilo que você faz no automático, sem perceber, ou buscando apenas uma espiritualidade autocentrada. Isso diante de Deus não passa de palavras. Ou você tem buscado direcionar suas palavras a Ele de fato, em oração, a olhar para Deus de fato, a colocar a sua vida diante do Senhor. Segunda pergunta, você tem orado, apresentado as suas necessidades em dependência do Senhor? Quando você coloca as suas necessidades, quando você fala com Deus, você faz isso. Quando você apresenta algo que você está querendo, buscando, você faz isso apenas por seu interesse, buscando um benefício, ou você ora entendendo que o quão dependente você é do Senhor? Como você precisa dEle? Quem Ele é? Quem é você? Sabendo que está diante deste Deus. Precisamos elevar as nossas palavras, queridos, em oração, reconhecendo quem Ele é, não com hipocrisia, mas com sinceridade, quem nós somos. Reconhecer que pela graça de Cristo Jesus, nós podemos estar diante do nosso Pai, em secreto, e ter uma atitude como filhos amados do Senhor, em oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.